Nostradamus viu além do seu tempo, tragédias, revoluções e a ascensão de uma era sombria. Com a precisão impressionante de suas previsões, ele menciona eventos como a morte de uma abdicação de um papa e até a era do anticristo. Mas e quanto a 2025? Suas palavras misteriosas apontam para novos desastres, líderes que caem, conflitos das nações e a crescente ameaça da IA. Curioso para desvendar o que está por vir? Não perca nosso vídeo detalhado e descubra as 10 profecias que podem mudar o rumo do nosso futuro. Em 2025, Nostradamus sugere que o Papa Francisco, aos 87 anos e com histórico de problemas de saúde, poderá se despedir, deixando espaço para um novo pontífice. O profeta francês menciona a chegada de um líder mais jovem, o que poderia soar promissor. No entanto, ele adverte que esse novo Papa poderá enfraquecer seu mar. Um mistério que ainda intriga os estudiosos. Significaria uma diminuição na influência da Igreja ou um possível escândalo? Com seu estilo enigmático e cheio de metáforas, as previsões de Nostradamus continuam abertas a diversas interpretações. Nostradamus menciona a chegada da Era de Aquário em suas profecias para 2025, que muitos associam a tempos de despertar espiritual e inovação. No entanto, o profeta alerta que essa era pode trazer também grandes desafios, como fome, guerras, doenças e crises sociais. A transição para esse período pode ser marcada por conflitos e agitações, refletindo em parte os eventos recentes, como a pandemia, mudanças climáticas e tensões políticas. Nostradamus vê essa nova era como um período de profunda transformação, mas possivelmente turbulento, onde a humanidade enfrentará grandes provações. Uma das previsões mais sombrias de Nostradamus para 2025 aponta para uma possível rebelião da inteligência artificial contra os seus criadores humanos. Ele descreve cenários de combates, bombardeios e batalhas marítimas, sugerindo que o avanço da tecnologia de IA pode levar a máquinas conscientes que optem por desafiar nossas ordens. As consequências de uma revolta dessa magnitude seriam devastadoras, impactando setores críticos como energia e comunicação e desencadeando crises globais. Muitos interpretam esses conflitos como um reflexo das crescentes tensões geopolíticas entre grandes potências e o papel cada vez mais poderoso da tecnologia. Enquanto EUA, China, Rússia e Índia competem pelo domínio nos mercados globais de recursos e tecnologias, especialmente em IA, um possível retorno de Donald Trump agita ainda mais o cenário político. Nostradamus e o profeta Edgar Cayce parecem ter antecipado eventos desse tipo, com Cayce prevendo o surgimento de um líder que, em tempos de crise, desafia o status quo e traz transformações profundas. Com a eleição presidencial americana de 2025 se aproximando, essas profecias nos oferecem uma perspectiva única sobre o futuro da América em meio a tensões globais e disputas tecnológicas. As profecias descrevem um líder de grande influência que desafia o status quo e gera intensa polarização, características que se alinham notavelmente a Donald Trump. Vindo de uma origem fora da política tradicional, como magnata imobiliário e estrela de reality show, Trump quebrou expectativas ao vencer em 2016 e continuar a causar impacto. Edgar Cayce previu que essa figura traria um período de mudanças turbulentas e profundas para a nação. Suas visões sugerem também transformações econômicas significativas e um momento de desafios financeiros, dando uma nova dimensão ao cenário americano. A profecia descreve um líder de grande influência que enfrenta forte oposição, falando com orgulho e desafiando crenças tradicionais. Apesar de geralmente interpretada em um contexto escatológico, essa figura poderosa lembra o período de Donald Trump no poder, marcado por discursos impactantes e resistência intensa. Edgar Cayce não nomeou Trump especificamente, mas suas previsões oferecem uma nova perspectiva sobre líderes controversos que transformam o cenário político. Com as próximas eleições se aproximando, essa previsão ganha relevância, e o retorno de Trump pode trazer desafios e oportunidades, atraindo o olhar atento do mundo. A ascensão da China como potência global tem gerado preocupações sobre um possível confronto na região do Mar da China Meridional e Taiwan, onde o país já demonstrou força militar. Analistas alertam que essa crescente tensão na Ásia poderia envolver países da OTAN, potencialmente levando a conflitos intensos. Curiosamente, Nostradamus também menciona, séculos atrás, visões de combates navais e um adversário vermelho dominando os mares, o que alguns interpretam como uma referência à China. À medida que a influência chinesa cresce, as profecias de Nostradamus parecem ecoar essas inquietações modernas sobre um futuro incerto. Estudiosos tentam decifrar se o adversário vermelho descrito por Nostradamus, que ficará pálido de medo, poderia representar a China comunista em um possível conflito naval. Outro enigma do profeta envolve Marte. Nostradamus menciona um fogo celestial, descendo sobre o edifício real, ligado ao apagão de luzes em Marte. Uma mensagem intrigante e perturbadora, como é típico de suas profecias. Até os Simpsons exploraram Marte em suas previsões, mostrando a curiosa coincidência entre a visão do profeta francês e a cultura pop em torno desse planeta. No episódio Marge e Ian Chronicles, Homer e sua família participam de um programa para viajar a Marte, com Marge e Lisa chegando ao planeta em 2051.
Curiosamente, essa previsão encontra eco nos planos reais de Elon Musk, que, como entusiasta do espaço, vê a colonização de Marte como possível. Musk acredita que a reutilização de foguetes é essencial para tornar essa visão viável, e compartilha a confiança de que uma cidade em Marte poderá ser construída. Ele chegou a prever que, se tudo correr bem, humanos poderiam chegar ao planeta vermelho em meados de 2025, marcando um novo capítulo na exploração espacial. Elon Musk acredita que humanos estarão em Marte até 2029 e planeja construir 1.000 naves espaciais SpaceX ao longo de uma década para levar 1 milhão de pessoas ao planeta até 2050. Com o desenvolvimento do foguete Starship, a visão de vida em Marte se torna mais real, aproximando-nos de uma conquista histórica. A ideia de reservar um voo interplanetário desperta questões profundas sobre nossa busca por respostas além da Terra e o que pretendemos alcançar nessas explorações. Talvez, em 2051, Marte tenha mais colônias do que poderíamos imaginar. Uma visão que até os Simpsons parecem ter antecipado. As Escrituras indicam que, nos tempos caóticos que antecedem o segundo advento de Cristo, ele retornará para buscar seu povo, levando-o ao seu reino. Nesse momento, sonhos de exploração espacial se realizarão, pois herdaremos o novo reino e, como reis e sacerdotes, poderemos explorar o universo, incluindo Marte. Entretanto, até lá, temos uma missão: compartilhar a mensagem de Cristo em um mundo onde muitos partem sem conhecê-lo. Inspirados pelo conselho de Paulo, pregamos a palavra, mesmo em meio a desastres e a crescente crise climática que Nostradamus também antecipou, prevendo eventos extremos em 2025. Nostradamus previu uma série de eventos climáticos extremos, incluindo tempestades de neve na América do Norte, erupções vulcânicas na Islândia, nevoeiros densos e ondas de frio intensas na Índia. Ele advertiu que a Terra se tornaria mais seca, alternando com grandes inundações, e previu uma fome global provocada por pragas e catástrofes naturais. Em suas visões, um tsunami devastador e inundações severas arrasariam regiões agrícolas, agravando a fome. Nostradamus também sugeriu um terremoto devastador que custaria milhares de vidas, ecoando tragédias recentes como a do Marrocos. O recente terremoto em Marrakech e os atuais desastres naturais na Islândia parecem dar crédito às previsões de Nostradamus, que apontou para tempos de grandes tragédias. Ele também previu para 2025 uma fome severa impulsionada por uma onda de pestilência. Se compararmos essa profecia com o que a Bíblia ensina sobre o fim dos tempos, encontramos uma coincidência. Ambos mencionam períodos de fome e dificuldades. Desde a antiguidade, como em Israel, terras secas e o temor de seca e fome assombravam civilizações, especialmente no Oriente Próximo, onde até uma leve queda nas chuvas significava devastação. No livro de Deuteronômio, Deus promete a Israel abundância de chuva e prosperidade se obedecerem às suas leis. Contudo, a desobediência traria o contrário: céus de cobre e terra de ferro, com chuva transformada em pó. Para os antigos israelitas, tudo o que ocorria era fruto da vontade divina. Não havia lugar para o acaso. Prosperidade significava o favor de Deus, enquanto catástrofes, como fome, eram vistas como sinais de descontentamento divino, exigindo arrependimento. Profetas e oráculos buscavam a causa desse descontentamento, entendendo o sofrimento como uma chance de renovação, como na época do rei Salomão ao inaugurar o templo. Quando Jerusalém enfrentava a ameaça da fome, Salomão orava para que Deus fosse misericordioso com Israel, e o povo se voltava ao templo em busca de perdão. No tempo de Davi, Israel enfrentou uma fome de 3 anos. Ao buscar respostas, Davi soube que a causa estava nos pecados de Saul. Assim, a fome era vista não apenas como punição pela desobediência, mas também como um ponto de renovação espiritual. Nostradamus menciona uma onda de pestilência, que muitos acreditam se referir a terremotos mortais. Em Marcos 13, 7, 8, há referências a guerras, terremotos e fome como o começo das dores, um prelúdio de tempos difíceis e transformadores. Alguns interpretam os desastres naturais como sinais de que estamos nos últimos dias dos últimos dias, ressaltando que, para o Novo Testamento, os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo. No entanto, as Escrituras descrevem terremotos apocalípticos específicos durante a tribulação, de magnitude sem precedentes. Muitos associam os terremotos comuns com a proximidade do fim por meio do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, onde ele explica que terremotos e fome são apenas o começo das dores de parto. Uma lembrança para os crentes de que o retorno de Cristo encerrará a era atual. Nostradamus, por sua vez, previu para 2025 uma série de revoluções sociais que transformarão o mundo. Nostradamus previu um fogo no coração das cidades, que muitos interpretam como um presságio de agitação social e revoluções que poderiam transformar as sociedades modernas. Essas revoltas seriam impulsionadas pela crescente desigualdade e pela insatisfação da população com condições sociais e políticas. No cenário atual, com a expansão das disparidades econômicas e tensões sociais, incluindo questões raciais, de gênero e de classe, as profecias de Nostradamus ganham um novo significado.
Muitos acreditam que ele antecipava uma grande revolta popular contra as elites, e suas referências ao fogo nas cidades sugerem possíveis protestos e tumultos. A profecia de Nostradamus parece antecipar que áreas urbanas, marcadas por forte desigualdade, poderiam ser o epicentro de grandes revoltas. Nos últimos anos, protestos contra a corrupção e falta de oportunidades surgiram em cidades como Hong Kong e Paris. Nostradamus sugere que esses conflitos sociais podem se intensificar em 2025, trazendo mudanças na ordem social. Outra interpretação vê a tecnologia como um catalisador dessas revoluções. Ao mencionar um novo poder, muitos associam isso às mídias sociais e à tecnologia digital, que têm sido fundamentais para movimentos sociais globais, desde a Primavera Árabe até o Black Lives Matter. Céticos argumentam que as previsões de Nostradamus são amplas, permitindo múltiplas interpretações para quase qualquer cenário de conflito social. No entanto, a profecia que poderia referir-se ao rei Carlos III gerou intensas discussões, especialmente após rumores de um diagnóstico de câncer de próstata, apenas 20 meses após sua ascensão ao trono em 2022. O especialista em Nostradamus, Mario Redding, identificou uma passagem que parece aludir a Carlos. Devido à desaprovação de seu divórcio, o povo expulsaria o rei das ilhas, sendo substituído por alguém que jamais esperava reinar. Reading também destacou a previsão de Nostradamus sobre a morte da rainha Elizabeth II, inclusive com precisão sobre sua idade. A profecia de Nostradamus sugere que o reinado do rei Charles III pode ser interrompido, mencionando que o rei das ilhas será removido e substituído por alguém sem o perfil de um rei. Essa linha enigmática alimentou especulações sobre o futuro de Charles, com alguns acreditando que ele poderia abdicar devido à saúde, enquanto outros imaginam uma saída mais abrupta. O príncipe William, o primeiro na linha de sucessão e cada vez mais ativo em suas funções reais, é apontado como provável sucessor. Com crescente envolvimento e ambição de fazer a diferença, William estaria pronto para assumir o trono, caso necessário. A profecia de Nostradamus sugere que o próximo governante pode não ter o perfil típico de um rei, o que gerou especulações de que alguém inesperado poderia ascender ao trono. Esse cenário trouxe o príncipe Harry ao debate, apesar de ele ter se afastado das funções reais e morar nos Estados Unidos. Sua recente volta ao Reino Unido, motivada pela crise de saúde de seu pai, aumentou as conjecturas. Embora seu estilo de vida e relação complicada com a família o tornem um candidato improvável, muitos interpretam a profecia como um possível sinal de mudanças na sucessão, talvez provocadas por uma crise ou circunstâncias imprevistas dentro da monarquia. Alguns críticos argumentam que as profecias de Nostradamus são amplas demais para serem previsões precisas. Por exemplo, sua referência ao rei das ilhas poderia aludir a qualquer monarca, não necessariamente ao rei Carlos III, o que gerou diversas interpretações. Alguns teólogos acreditam que Nostradamus poderia estar indicando uma mudança significativa no sistema político britânico, onde a expressão "alguém sem a marca de um rei" sugere uma transição para uma forma mais democrática de governo. Essa ideia reflete debates sobre o papel da monarquia no mundo moderno. Em paralelo, outros intérpretes veem sinais de um novo conflito global e consideram cada crise política e desastre natural como evidências de que o fim dos tempos está próximo. A proximidade dos últimos dias nem sempre significa que o fim dos tempos chegou. O apóstolo Paulo advertiu sobre o aumento de falsos ensinamentos nos tempos finais, afirmando que alguns abandonarão a fé para seguir espíritos enganadores. Esses dias são descritos como perigosos, refletindo o caráter maligno da humanidade e a oposição à verdade. Ao longo da história cristã, muitos crentes especularam que o fim estava próximo, focando em sinais como guerras, calamidades naturais e crescente maldade. Embora Cristo tenha ensinado que conflitos ocorreriam antes de seu retorno, com nações se levantando umas contra as outras, ele não definiu datas exatas. O Apocalipse 6:4 simboliza a guerra como um cavaleiro que remove a paz da terra, sugerindo que o futuro pode trazer pelo menos mais uma guerra mundial. As escrituras não limitam o número de conflitos globais antes do último, permitindo a interpretação de que outras guerras possam ocorrer antes do conflito final. Embora uma guerra final seja certa, com Cristo derrotando todos os opositores, o texto também menciona uma revolta após seu reinado de 1000 anos. Após esse período, Satanás será solto para liderar outra rebelião, que Cristo rapidamente esmagará. As previsões se baseiam tanto nos limites da inteligência humana, quanto no sexto sentido sobre os processos e estruturas da vida. Mudanças ocorrerão com a expansão da era espacial, transformando o mundo para sempre em seu desenvolvimento filosófico, social e tecnológico, especialmente entre 2010 e 2050. No entanto, o avanço nessa nova era exige nossa fé em Deus e uma transformação geracional, afastando-nos da adoração da riqueza material e abraçando os valores éticos e morais da religião. Que o caminho da sabedoria do Salvador seja nosso guia. Se este vídeo te ajudou a se preparar para a volta de Cristo, compartilhe e deixe seu like.